Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A toda a Igreja Metodista da Barra e você que nos assiste aí, seja boa tarde também ou seja boa noite. Nessa manhã, nessa escola dominical maravilhosa, eu trago aqui a presença do pastor Paulo Roberto Ribeiro Júnior. Bom dia. A igreja talvez não conheça na sua totalidade, mas esse é meu irmão mais novo, pastor da igreja Verbo da Vida de Caxamorra, na área de louvor e adoração, né, meu irmão? Isso aí. Vem saudar os irmãos aí, meu irmão. A paz do Senhor, bom dia a todos. Eu tenho a honra de ser irmão desse pastorzão aqui de vocês e trago um abraço de toda a igreja Verbo da Vida de Caxamorra. A mão de vocês, tá? Amém. E meu irmão e minha cunhada vieram aí nos visitar hoje, né? Vamos almoçar juntos, mas vamos nos preparar aqui para trazer o alimento espiritual para os irmãos. E eu quero, já que meu irmão está aqui comigo, eu fiquei muito inspirado a ler o Salmo 133, que diz: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Interessante notar nesse salmo, meu irmão, que é um cântico de romagem, né? Como eles estavam subindo, indo para Jerusalém, atribuído a Davi, né? É que duas coisas acontecem quando a gente se une, quando a gente em irmandade, seja ela consanguínea ou nós irmãos na fé. Primeiro, né, é que Deus ordena a sua bênção e ordena também a unção. Ou seja, quando a gente se ama, se une, o Senhor libera capacitação, unção e ordena a sua bênção. Os orvalhos que descem sobre o irmão, o refrigério, o renovo, um lugar que chove 2, 3, 4 vezes no ano, depende de orvalho. Quero dizer nessa manhã que ainda que sua terra esteja seca, Deus está liberando um orvalho sobre a tua vida, um frescor novo, um momento novo para a gente recomeçar juntos, unidos e como irmãos. Amém? Eu quero pedir ao pastor Paulo aqui que faça essa primeira oração, depois da leitura desse texto, para que a gente possa diminuir, para que ele venha crescer. Que nesse momento nós possamos nos anular, possamos pedir perdão, possamos receber o perdão através da graça e liberar também. Antes de entrar e ouvir a palavra, participar dos louvores, vamos alinhar o nosso coração, a nossa alma com aquele que é todo-poderoso e é o nosso Pai. Amém, pastor? Amém. Feche seus olhos. Onde seu Pai. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu se faz presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, que essa unção que desce de Ti, Senhor Deus, nos traz frescor, Aleluia. nos traz a Tua paz em meio a tribulações e ansiedades e podemos confiar em Ti, que é um bom Pai, um bom amigo, o Consolador, que é o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que a Tua presença é constante conosco e podemos contar em todo tempo contigo, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa igreja maravilhosa, Senhor, por esses pastores, Senhor Deus, que fizeram por essas ovelhas, cuidando, Senhor Deus, amando, Senhor Deus, e obrigado, Pai, obrigado por cada um nessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem dado direção, Senhor Deus, e não é vírus ou qualquer tribulação, Senhor Deus, que vai nos tirar do Teu caminho, Senhor, que vai nos tirar daquilo que temos de propósito em Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo. Tenhamos uma manhã de culto abençoada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu essa oração aí? Então vamos para aquele lugar, naquele momento que Ele promete que Ele no meio habita. Vamos para os louvores aí. Recebe aí a adoração. Afasta a cadeira, chama a família. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã abençoada com o nosso Senhor Jesus dentro dos nossos lares. Amém? Ele não é convidado, não. Ele quer fazer parte do teu lar. Chame ele para ficar, não só para fazer uma visita. Vamos adorar o Senhor? Vai daí, Lucas.
Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
Aleluia! Ainda nesse momento de adoração, eu quero te convidar a exercer a sua fidelidade. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. E vamos ser fiéis também na nossa área financeira. Eu quero te abençoar a sua vida financeira, sua despensa. Quero abençoar que o devorador não toque em nada na sua vida, nas suas posses, mas você precisa fazer a sua parte. O dinheiro, ele nunca foi o mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, e a gente demonstra que não tem amor ao dinheiro quando a gente é desprendido, principalmente para as coisas de Deus. Sobre missões, eu quero te convidar a ofertar para a oferta missionária nacional. Nosso alvo é de um pouco de R$2.000, um pouco mais de R$2.000. Nós estamos chegando lá, mas eu preciso da sua fidelidade. Separe esse mês um dinheiro para missões. Olha, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, né, pastor? O seu melhor, né, pastor? O seu único e melhor filho. Nosso Deus é um Deus missionário e que nos ensinou a dar o melhor. Separe aí o seu melhor. Não vai se comprometer, não vai fazer dívida, não vai deixar de pagar suas coisas, mas separe o seu melhor. Lembre de Deus também, quando tiver em mão das suas posses, seu salário, seu pagamento. Lembre-se também de que existe um Deus que te provê a vida. E a gente já tem que acordar agradecidos. Antes de estar pedindo, vamos agradecer. Tá bom? Senhor, eu te louvo pela vida do meu irmão e da minha irmã, que com dificuldade, Senhor, tem sido pedra de construção do teu altar. Que eles sejam desprendidos, Pai, não só para a oferta missionária nacional, mas para as ofertas, Senhor, alçadas na tua casa. Em nome de Jesus, queremos iniciar a construção de um novo templo ainda esse ano. Mas libera o teu povo, Senhor, para ser desprendido, para que a tua casa seja edificada. Seja assim também, Senhor, não só com a igreja da Barra, mas lá na igreja Verbo da Vida, aonde houver povo teu e igreja tua, que os irmãos sejam desprendidos para construir a obra do teu reino na terra, independente da denominação. Em nome de Jesus, amém. Fica com esse testemunho aí desse irmão, dessa irmã, que vai falar um pouquinho sobre a importância de ser um dizimista ou uma dizimista na casa do Senhor, um ofertante ou uma ofertante. Enquanto isso, faça sua transferência, o Lucas vai estar colocando o link na tela aí, com a conta, tudo direitinho. Faça, ou então, se você vai logo mais à noite no culto, separe já aí o seu dízimo, a sua oferta, entregue no gasofilácio no culto das 18 horas de hoje. Tá bom? Grande beijo aí, recebe aí essa mensagem. A paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar aos nossos pastores e a todos os irmãos. Vou compartilhar com vocês hoje, que está lá em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas, eu lembro dos exemplos que eu tive na minha casa. Meus pais, com os meus avós. E eu quero compartilhar com todos hoje uma história aqui, quando criança eu tive a oportunidade de viver com a minha avó. A avó Isaura tinha habilidades manuais, e ela construiu uma caixinha toda entalhada, muito linda. E nessa caixa, de tudo que ela recebia no decorrer do mês, ela tirava imediatamente o dízimo e ia guardando nessa caixa. Por diversas vezes tive a oportunidade de contar com ela as moedas, de contar as notas, preencher o seu envelope de dízimo e algumas vezes, a pedido dela, também colocar no gasofilácio. Ensinamento, e o que eu sempre tirei como exemplo e quero compartilhar é que, com testemunho, é que nunca faltou nada para eles. A paz a todos e uma boa semana. Aleluia, glória a Deus. Você aí que agora já se alinhou, já o seu coração, a sua alma, né, pastorzão? Amém. Já participou dos louvores, já foi liberado no seu coração com a obra de Deus. Quero te convidar a não sair daí agora e ficar com essa aula aí. Aprenda mais da palavra e conhecereis a verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade não é subjetiva minha, do pastor, sua. A verdade está aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ouvir a palavra? Pega teu caderno, tua caneta, chama a família. Vamos estudar aí
Vai pro teu café, bota o café com leite aí, o pãozinho. Ó, se Maravilha. sobrar aí, manda pra nós aí. Não tô podendo comer pão ainda aí. Fiz uma cirurgia na boca aí, já tô falando, né? E graças a Deus agradeço os irmãos que mandaram mensagem, que me ligaram, que com carinho se preocuparam, muitos querendo ir à rua fazer coisa para o pastor, não foi necessário, né? Mas eu agradeço muito aí, sem citar nomes, os irmãos e as irmãs, né? Que ligaram, sendo solidários, orando pelo pastor e com muito carinho querendo servir. Muito obrigado, eu amo vocês a cada dia mais. E esse exemplo aí de solidariedade, de estar junto, faz a gente superar. Ó, com bom e suave, que os irmãos vivam em união. Obrigado, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus aí. Bom dia, Igreja Metodista da Barra, geração eleita. Vim aqui assim em homenagem a vocês que são geração eleita. Eu tentei, né, fazer uma combinação aqui, ó, mas o óculos, né, viu, Stênio? O óculos não é verde porque eu não tenho. Bom, chega de brincadeira. Que graça e paz, que todos estejam bem. E nesse momento de escola dominical hoje, eu queria ler com vocês alguns versículos, alguns da palavra, mas um pequeno texto, cujo título é A Leitura das Escrituras. E ele começa assim: um estudo bíblico eficiente, então é disso que a gente vai falar, é basicamente uma questão de bons hábitos de trabalho. Bons hábitos. Tudo que vem de Deus é bom. E o hábito da leitura da palavra é um dos melhores. Muito bons. Muito incentivado por vários dos servos de Deus que nós lemos aqui na Bíblia. Pelos nossos pastores, pela literatura, né? Pelo nosso coração, quando Deus toca nele e diz: olha, você está negligenciando a leitura da minha palavra. Quantas vezes a gente olha lá no nosso estante, aí tem lá a nossa Bíblia, ou as nossas, como no meu caso, muitos, e eu, puxa, hoje eu não li o suficiente, ou hoje eu não li, né? E Deus está sempre nos chamando a corrigir isso. Primeira coisa, comece com firme determinação, comece de imediato. Não é igual aquela história do regime que a gente vai começar na segunda. Hoje é sábado, hoje é domingo, aí a gente come a beça, não, amanhã eu começo. E aí passa a semana toda, a gente não começa. Aí no domingo que vem a gente fala: não, amanhã não falha, eu começo. E aí não começa. E alguns de nós, alguns cristãos fazem isso também. Não, eu vou começar, eu vou ler tudo de novo. Aí faz aquele plano na cabeça dele, mas não faz no coração. Não faz um propósito. Então, o que esse texto quer nos chamar a atenção é isso. Ele diz: nunca espere até você se sentir disposto. Caso contrário, você pode acabar esperando semanas. Crie disposição começando. A Bíblia produz a sua própria disposição. Como diz um pastor pregador chamado Hiller, a maneira de começar a fazer é fazê-lo. A maneira de ler a Bíblia é lê-la. Não desejando e querendo e decidindo e pretendendo e pensando em ler a Bíblia, mas simplesmente lendo-a. Você não avançará um passo sequer antes de fazer isso. Então, é uma coisa simples. Ler. Leia a Bíblia. Então, se você tiver um plano para orientá-lo, você já está em vantagem. Na verdade, se você não tiver um plano, você jamais lerá a Bíblia. Você pode chegar a ler partes, mas jamais o livro inteiro. E jamais se familiarizará com ela na medida em que é necessário para se beneficiar da plenitude da sua mensagem. Tem um pregador que todas as vezes que ele vai começar a pregação, normalmente ele faz exposição bíblica, ele fala uma frase e ora também, mas ele começa assim: Senhor, estou diante de ti com a tua palavra aberta diante de mim. Eu achei aquilo tão lindo
É uma coisa tão simples, né? Mas eu achei tão lindo que todas as vezes eu começo assim: Senhor, estou diante de ti, com a tua palavra aberta diante de mim. E aí você pede ao Senhor que ilumine, que te dê condições, porque eu sei que a maioria de nós, a maioria de vocês, lê assim, ora assim antes. O que eu quero dizer é para você fazer isso de uma forma mais especial, porque isso agrada ao coração do Senhor. Existem vários planos de estudos que podem ser seguidos e que vão te permitir, eu já disse. Mas você pode ler a Bíblia inteira em um ano, o Antigo Testamento, uma vez por ano, o Novo Testamento, Salmos. São programas de leitura ambiciosos. Eu diria que nem tão ambiciosos quanto aquele que o nosso pastor nos sugeriu e que eu, particularmente, eu amei. Amei. Agradeço muito, pastor. Eu fiquei, assim, aqueles meses muito incentivada. Esses esquemas são ideias para cristãos. É verdade que existem metas ambiciosas, como nós dissemos, mas eu queria contar para vocês, lembrar para quem sabe, contar para quem não sabe, que um moço, ainda criança, cujo nome era Samuel Annesley, que por acaso, ou não por acaso, brincadeira, né? Esse homem foi o pai da Susan Wesley, que por sua vez foi a mãe de John Wesley. E esse moço, ele começou a ler a Bíblia desde criança. Com 5 ou 6 anos de idade, ele já lia 20 capítulos por dia. É um belo exemplo, né? É um belo exemplo. Ele continuou essa prática durante toda a sua vida. Ele foi um grande pregador, né? Ele foi um pastor maravilhoso. Ele falou da palavra de Deus durante toda a sua vida. Por quê? Porque ele a conhecia a fundo, desde menino. Um outro que a gente pode citar é um chamado Arthur Pink, que na sua juventude ele escreveu para um amigo assim: na minha juventude, li toda a Bíblia 3 vezes por ano, 8 capítulos do Antigo Testamento e 2 capítulos do Novo Testamento a cada dia. Perseverei firmemente nisso durante 10 anos, a fim de estar familiarizado com o seu conteúdo, coisa que só podia ser feita através de leitura consecutiva. Mas uma coisa ele ficava triste. Ele disse: hoje em dia, poucos cristãos possuem esse vigor. Esse Arthur Pink, ele foi um professor inglês que, dentre muitos e outros livros que ele escreveu um que tem o título Os Atributos de Deus, que é um excelente livro, para a gente ficar querendo conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso. Então, ler a Bíblia, por exemplo, à mesa após uma refeição, é um hábito maravilhoso. Deveria ser o objetivo de cada família, aproveitando nesse tempo da pandemia, que embora agora o pessoal esteja saindo mais e tal, ainda assim a gente está mais em casa, né? Isso para aproveitar ao máximo, porque cada pessoa, tendo sua própria Bíblia para acompanhar a leitura, vai gerir condições de entender a mensagem principal e discutir sobre ela, participar da discussão. É uma boa forma, né? Quem faz culto doméstico ou não faz, ou a célula, que nós temos os estudos que o nosso pastor sempre manda, é importante você separar esse momento com a tua família. Eu ainda estou tentando, gente, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Então, o objetivo principal de estudar as Escrituras não é a quantidade de leitura ou a leitura em si, embora a gente tenha falado aqui, né? Um lia 8 do Velho Testamento, 8 capítulos, mas não é a quantidade em si o objetivo principal. Ela é importante, mas não é o principal. O objetivo principal é conhecer a Deus.
Então, se você quer conhecer mais a Deus, além de você ouvir a palavra na igreja, a pregação, é você lendo, porque ele fala ao teu coração a partir destas palavras, dessa escritura. E você, a cada vez mais, vai conhecê-lo e ter um relacionamento mais íntimo com ele. Não fazemos também, ou seja, não lemos a Bíblia também, somente para apaziguar nossa consciência, obedecendo às exortações dos nossos pastores e assim lendo as Escrituras. Porque encorajamentos para perseverar na leitura não só podem como ajudam, principalmente nas fases iniciais. Contudo, o que nós precisamos é ter esse objetivo de conhecer a Deus, de estar mais próximo de Deus. E nada melhor do que ler aquilo que ele deixou para nós, né? Essa oportunidade. E nós brasileiros, né, ainda mais, porque nós temos total liberdade para ler a palavra, comprar vários tipos de Bíblia. E isso é uma coisa que é uma bênção de Deus. Então, qualquer que seja o modo como adaptamos o plano sugerido às nossas necessidades, precisamos visar a leitura de alguns capítulos por sessão, ou um livro, uma carta. Por quê? Porque a gente precisa, o conteúdo é importante. Existem muitas coisas preciosas que jamais veremos se não lermos a palavra de Deus em grandes partes. Então, aquela história da caixinha de promessa, esquece aquilo, né? Que pega aquele versículo puro lá e acha que já leu hoje. Não dá. Até porque fica fora de contexto. E uma coisa que eu aprendi também que é muito gostosa, né, é você ver o contexto daquele momento da palavra que você está lendo. Você aprende tanto. É tão bom. Você entende também tantas coisas, né? Você medita, você depois fica pensando, por isso que as coisas acontecem, por isso que a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha só, é por isso que Deus sabe todas as coisas mesmo. Ele podia ter agido assim, aquela pessoa não entendeu, mas ele vai abrir a tua compreensão, né? Lendo. Vai sempre abrir a tua compreensão. Então, o escritor aqui ele fala assim: jamais leríamos apenas 15 linhas de qualquer obra literária para depois colocar o livro de lado, acreditando que com isso já satisfizemos as intenções originais do autor. Então, se um autor humano, né, pretende que nós leiamos mais do que 15 linhas por dia, quanto mais Deus, que deixou essa preciosidade para nós. Ele quer que nós leiamos mais, que nós cada vez mais conheçamos, que aquilo fique gravado no nosso coração, para que possamos meditar de dia e de noite, como o Senhor determinou a Josué. Enfim, além disso, é importante para percebermos todo o grande movimento do pensamento bíblico. As escrituras precisam ser lidas com frequências, desde Gênesis até Apocalipse. Eu antigamente não gostava de ler Apocalipse, não, porque eu não entendia nada. Não vou dizer que entendo exatamente, mas já melhorei bastante a minha compreensão. O cristão não pode se satisfazer com nada menos do que isso. Ele não entenderá os versículos individuais se não tiver uma estrutura de conhecimento fornecida por uma familiarização com as escrituras como um todo. Quanto mais nós lemos, mais a Bíblia se torna compreensível. Foi isso que me chamou muita atenção e é verdade. Uma frase que a gente ouve e sempre alguém nos fala e tal, mas precisa que você comece a ler para você entender como é importante isso, como é importante. Paulo, na primeira carta que ele escreveu para Timóteo,
Veja lá no capítulo 4, nos versos de 13 a 15, ele diz assim: Timóteo, até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Aí passa o 14, lá no 15 ele fala: medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Você tem que estar nutrido. A base para nutrir outros na palavra é você mesmo estar nutrido na palavra. Como você vai estar nutrido na palavra se você não lê e não lê bastante? Não dedica um tempo para estudar a palavra, para ler a palavra, né? Então, todo o tempo nós vamos encontrar incentivos, né, para a leitura da palavra de Deus. E João, no capítulo 15 do Evangelho de João, quando no capítulo 15 ele fala videira e os ramos, né, o título ali. Lá no versículo 7, ele fala assim, falando da palavra do Senhor, falando para nós: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nesses 3 textos que a gente leu, tanto lá o Josué 1, capítulo 1, versículo 8, como 1 Timóteo 4, de 13 a 15, e agora em João 15, versículo 7 e 8, nós vemos que a leitura da palavra ela sempre está acompanhada de bênção. Em todos 3, a gente vê que tem um adendo. Para Josué ser forte e corajoso, você alcançará e terá vitória. Né? Para Timóteo, não saia cuide de você mesmo da doutrina, porque assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem, né? E aqui em João, o Senhor fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. E ele diz: pedirei o que quiserdes, vos será feito. Então, ainda tem bônus. Você lê, você se alimenta, mas além do alimento que a própria palavra já te dá, ainda tem bônus. Quantos bônus, quanta bênção que é ler a palavra, né? E isso é apenas uma das coisas que a gente tem para agradecer todos os dias. Todos os dias agradecer por isso, né? A meditação bíblica, ela começa por aí. Como é que você vai fazer uma meditação, meditar dia e noite, numa palavra que você não leu? Então era isso, né, que nós queremos estar lembrando, porque todo mundo sabe disso, né? Mas vejam, eu sempre brincava com as meninas. Eu sei que vocês já sabem, já leram essa palavra aqui, mas vocês conhecem uma empresa chamada Coca-Cola? Aquela que pega uma garrafinha de Coca-Cola, leva lá na Sibéria, coloca lá em cima não sei onde, para ninguém esquecer que Coca-Cola existe? Ou então, ela tem milhares de propaganda, mas ela deixa de fazer propaganda? Não. E a Coca-Cola é conhecida no mundo inteiro. Muito mais deve ser conhecida no mundo inteiro é a palavra de Deus. Mas como eu vou estar falando sobre a palavra de Deus, vou disseminar a palavra de Deus pelo mundo, pelos meus amigos, por todo mundo, na rede social, em todo lugar, se eu não leio a palavra de Deus? Então, é muito, muito importante que a gente leia diariamente. Diariamente. É bênção do Senhor. E nessa bênção, eu me despeço de vocês, dizendo que tenham um domingo abençoado e que preparem seus corações para mais bênção que virá na mensagem no culto à noite. Para quem vai e para quem não vai, mas vai assistir em casa, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Graça e paz. Aleluia.
Vamos agora, então, finalizar esse momento. Eu preparar para o almoço, né? Tá com fome aí, Eu pastor? tô com muita fome. Então, nós vamos preparar já para o almoço. E estamos encerrando esse momento aí. Lembrando a você que às 18 horas temos culto hoje, tá bom? Uma palavra abençoada, os louvores, irmãos, vão estar lá com muita responsabilidade, salvaguardando os espaços, com toda a higienização necessária, tá bom? Só peço a você o seguinte, leve a sua garrafinha com água, não esqueça da sua máscara. Se tiver o seu álcool gel que puder portar, leve também para algum imprevisto. E acabou o culto, entre pela porta de vidro, acabou, saia pela de madeira e vai para casa, vai descansar, tá bom? Agora que vamos almoçar e encerrar esse momento, quero estar orando pela sua vida. O pastor Paulo vai estar orando pela sua vida e no final estarei impetrando a bênção apostólica. Amém? Oremos, pastorzão. Amém. Vamos estar orando, gente. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse culto maravilhoso, Senhor Deus, onde recebemos a Tua palavra e crescemos ainda mais em verdade e graça, Senhor Deus. Muito obrigado. Que tenhamos um final de dia abençoado, um culto da noite também cheios de maravilhas do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida uma semana cheia de repentes do Senhor. Coisas extraordinárias chegando na sua vida. E você sempre vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Que o diabo não tire a tua paz e não tire a tua alegria. Que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Antes da bênção, pastor, desculpa a minha delicadeza, né? É irmão, a gente acaba não tratando com tanta formalidade que esquece que o irmão é pastor também. Tem alguma mensagem final, alguma palavra para a igreja, pastor? Não, só uma quero, saudação? só quero desejar, declarar um abraço para vocês, um beijo para todos vocês. É uma honra estar aqui com meu irmão, com minha família, onde eu hoje tenho sido trabalhado como pastor, levantado por Deus, mas como exemplo esse homem aqui que tem me ensinado muito, me ensinou muito e tem me ensinado muito. A pastora Janaína, agradecer a toda a família, e eu sei que vocês são família para ele e vocês são minha família. E quero dizer que o Senhor é um que criou a família e está abençoando a todos nós. Obrigado pelo amor que vocês têm com ele, pelo carinho que vocês têm com ele, e eu estendo um forte abraço de toda a minha família, meus filhos, e dizer que em breve estaremos juntos aí, visitando vocês também. E obrigado por todo o carinho. Amo vocês. Amém. É quase um filho. 12 anos de diferença, né? Deus. 12 anos de diferença, é quase um filho, né? Glória a Deus por isso. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça, o amor, a presença do Pai, que com alegria vê a união dos filhos em volta da sua mesa, seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, e que não falte a união, que traz o frescor e que traz a unção. Em nome de Jesus. Amém. Bom almoço para você, fique muito abençoado e abençoada. E eu quero agradecer também o pastor Jefferson, né? Pastor presidente, liberou aí. Obrigado, Pastor Paulo Roberto para estar conosco aí Amém. nessa manhã. Tá bom? Grande beijo. Shalom, Adonai.